Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais essa live super especial que eu preparei para você que advoga na área de inventários. Para quem não me conhece, eu sou o João Henrique Barbosa, tabelião em um dos maiores cartórios de notas de Brasília e me dedico exclusivamente a falar a advogados e advogadas que trabalham com direito sucessório, que trabalham com inventário e trago aqui dicas e às vezes a vivência do cartório que eu adquiri nos últimos 17 anos de experiência no direito notarial e registral, para que você possa atuar de forma muito mais simples, de forma muito mais fácil, de forma muito mais prática e, obviamente, ganhar os seus honorários de forma muito mais célere, de forma muito mais rápida. Então, eu quero te convidar para você já curtir essa live, já encaminhar ela para aquele advogado, aquela advogada amiga que gosta de trabalhar nessa área, para que ele possa captar aqui com a gente hoje quais são os documentos essenciais para a realização de um inventário extrajudicial. Quero te falar o seguinte, fica até o final dessa live, porque eu vou deixar aqui algumas dicas que você não vai encontrar em livro de doutrina, que você não vai encontrar na lei, que você não vai encontrar em muitos cursos que são pagos por aí. Eu vou trazer dicas e soluções para você encontrar documentos que às vezes parecem assim impossíveis de você encontrar. Lá no cartório a gente realiza em média 500 inventários todos os meses e a gente já viu de tudo, todas as dificuldades que os advogados enfrentam para poder emitir alguns documentos que são essenciais para realizar o inventário. E eu vou deixar aqui algumas dicas e principalmente alguns sites que você pode encontrar alguns documentos que às vezes travam o seu inventário e faz com que você não receba os seus honorários. Então, se você quer saber um pouquinho disso, fica aí até o final que eu vou dar essas dicas para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, olha só. Onde está a normativa e os requisitos e os documentos que são essenciais? Deixa eu fazer um negócio aqui para ficar claro para vocês. Deixa eu colar aqui extrajudicial. Deixa eu fixar aqui para quem está chegando. É isso, nosso tema da nossa live. Pronto, tá fixo aqui. Olha só, onde está o regramento dos documentos essenciais para você realizar um inventário extrajudicial? Está no artigo 22 da Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça. João, que resolução é essa, pelo amor de Jesus Cristo? A Lei 11.471, que foi criada em 2007, permitindo a realização dos inventários extrajudiciais, ela foi, de certa forma, regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça através da Resolução 35, onde ele trouxe os requisitos essenciais para se realizar um inventário extrajudicial. E lá, no artigo 22, você vai encontrar os documentos que são essenciais para você realizar o inventário. E muitas vezes, se você advoga nessa área, você já deve ter passado por isso. Lá está dizendo assim, documento de identidade oficial. E você chega para a família e fala assim, olha, eu preciso do RG do falecido. E a família vira e fala assim, ninguém sabe onde é que está o RG do papai ou da mamãe. Não sei se você já passou por isso aí. Se você já passou, já deixa um comentário aqui, porque isso é algo que acontece com muita frequência. E é um documento que é indispensável para se realizar um inventário. Mas eu quero deixar aqui algumas dicas de como você vai conseguir resolver esse tipo de problema, beleza? Primeira coisa, pessoal, primeira dica essencial para você. Você foi contratado para fazer um inventário, a família não tem o RG do falecido. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai fazer a escritura pública de nomeação do inventariante. Esse inventariante, ou você, obviamente, juntamente com o inventariante, vocês vão se dirigir à Polícia Civil do estado onde a pessoa residia, tá? Primeiro ponto. Então, muita gente mora, por exemplo, no estado de São Paulo, mora no estado do Rio de Janeiro, enfim. Você vai procurar a Polícia Civil do estado onde o falecido residia e vai consultar a Polícia Civil se existe lá o registro geral daquela pessoa. E a Polícia Civil emite uma certidão, um documento, dizendo, olha, está registrado aqui nome de fulano de tal, RG número tal, filho de fulano de tal, nome do pai, nome da mãe, onde você consegue identificar o número de RG daquela pessoa, do falecido. Muita gente não sabe, muitos advogados não sabem que existe esse documento que é emitido pela Polícia Civil após a morte da pessoa. Então, com esse documento, é possível você realizar o inventário. Por que é possível? Porque, obviamente, lá nós temos um documento oficial emitido pela Polícia Civil, que é atualmente responsável pela emissão dos RGs no país, onde tem toda a identificação necessária que nós precisamos para realizar um inventário daquele falecido.
Então, você deve procurar a Polícia Civil, é o primeiro passo. João, fui na Polícia Civil do estado onde a pessoa residia. Ela não tem informação de RG daquele falecido. O que eu devo fazer? Muita gente saiu da sua cidade, saiu do seu estado e foi para outro estado. Por exemplo, meu caso, né, o caso da minha família. O meu pai é do estado do Piauí e minha mãe é do estado de Minas. Então, o RG inicial do meu pai, que ele tirou lá quando tinha 17, 18 anos de idade, e o RG inicial da minha mãe, que ela tirou quando tinha 17, 18 anos de idade, da minha mãe do estado de Minas, do meu pai do estado do Piauí. Então, eles moram em Brasília há 30 anos. Se falecerem hoje, obviamente que eu sei dessa informação, mas se eu não soubesse, por exemplo, o natural é que a gente procurasse no Distrito Federal, tendo visto tanto de tempo que eles residiam aqui. Mas, se a pessoa saiu de um estado para o outro, você deve procurar no estado primeiro onde ela nasceu, porque há uma grande probabilidade dela ter emitido o RG dela naquele estado, obviamente, quando ela completou ali 16, 17, 18 anos de idade. Então, você deve procurar a Polícia Civil do estado em que a pessoa nasceu. E, gente, eu já vi inúmeros inventários, ficarem parados, porque o advogado não sabia para onde ir. Ele não sabia o que fazer. Ele chegava na porta da delegacia lá e falava assim: ah, mas eu quero saber que se tem um RG. A pessoa, não, aqui a gente não dá informação, não, porque é informação sigilosa. Mas muitos advogados não sabem que, de posse da escritura de nomeação do inventariante, o inventariante tem poder de representar o espólio nesse tipo de situação. Então, ele tem poder para emitir e solicitar perante a Polícia Civil esse tipo de documento. Então, já salva essa dica aí, que você vai destravar algum inventário seu. Algum dia você vai encontrar uma família que não faz nem ideia de onde está o RG do falecido. Ponto 2. Outra dica para você encontrar o RG do falecido. Muitas pessoas, obviamente, já fizeram uma procuração, já fizeram uma escritura de compra e venda de um imóvel, e provavelmente, se você está fazendo um inventário, existe algum bem que está sendo inventariado. Então, você deve procurar algum cartório que ela tenha praticado algum ato. Então, exemplo, se a pessoa fez uma procuração, você encontrou uma procuração velha lá entre os documentos, muito provavelmente, se não for uma procuração muito antiga, o cartório que fez aquela procuração para aquele falecido tem lá nos seus arquivos o documento de identidade dele. Mesma coisa, o inventariante pode ir lá, por exemplo, e solicitar uma cópia desse documento. Então, isso é muito comum. Então, você procurar um cartório onde a pessoa tinha firma, tinha um cartão de firma, onde ela praticou algum ato, onde ela fez a escritura de compra e venda do imóvel que vai ser inventariado. Você procurar esse cartório, provavelmente você vai encontrar o RG dela lá no arquivo deste cartório. E isso vai fazer com que você consiga prosseguir com o seu inventário. Beleza? Então, primeira dica que eu deixo para vocês sobre a obtenção do RG. Segundo documento essencial, e aqui eu quero deixar algumas dicas de observação que você precisa ter e também como você vai conseguir. Obviamente, a certidão de óbito do falecido. Acredite, existem casos em que a família não tem a certidão de óbito do falecido. Às vezes a pessoa morreu há muito tempo, deixaram de lado, não mexeram com o inventário, ou estavam brigando, não mexeram com o inventário, e ninguém sabe onde é que está a certidão de óbito. E muitas vezes não se sabe sequer qual foi o cartório que foi registrado o óbito. E aí eu vou deixar uma dica de pesquisa para você, tá? Primeira coisa, por que a família às vezes não sabe qual foi o cartório que foi registrado? Muitas vezes, quem registra o óbito da pessoa é um agente funerário. Então, é aquela pessoa que foi contratada, a funerária que foi contratada para poder fazer o sepultamento daquele corpo. Então, o agente funerário vai até o cartório e faz o registro. E muitas vezes o agente funerário faz o registro num cartório que ele tem mais similaridade, que ele conhece, que é perto da funerária e por aí vai. E nem sempre é o cartório mais próximo da residência do falecido. Então, muitas vezes, a família não sabe qual é o cartório que está registrado. Existe uma busca que é feita nacional, um sistema nacional, onde você tem condição de fazer uma pesquisa do registro de óbito de qualquer pessoa. Tá? Existe um site que eu vou deixar no final, eu vou entregar esse site aqui para vocês, que ele traz uma compilação de todos os sites oficiais dos cartórios do país inteiro, onde você consegue fazer buscas generalizadas, inclusive de propriedade imobiliária. Você consegue pesquisar pelo CPF de uma pessoa se ela tem imóvel registrado ou direitos aquisitivos registrados no CPF dela. Segura aí que já eu vou soltar qual é esse site, tá? Bom, então certidão de óbito. Se você não sabe, primeira coisa que você deve procurar, ter pelo menos uma ideia. Ah, a família tem ideia de qual é a funerária que foi feita? Ah, foi a funerária tal. Tá lá. Dá um pulo na funerária, pergunte para ele qual é o cartório que eles fazem o registro de óbito comumente
no dia a dia deles. Vá até esse cartório, peça para se fazer uma pesquisa lá e muito provavelmente você vai encontrar o óbito lá. Se você não sabe qual é a funerária, a família não sabe qual é a funerária, poxa, vai começando a investigar qual foi o hospital que a pessoa faleceu, qual foi o bairro que ela faleceu, vá até o cartório de registro civil daquele bairro, daquela região, da região onde está localizado o hospital. Em 90% dos casos, o registro do óbito estará naquela região. Pode acreditar, pode apostar. Não estará muito distante. Quando há um falecimento, a família ou a pessoa que está responsável por realizar o óbito, ela procura o cartório mais próximo do corpo. Isso é algo que, na prática, muita gente não se atenta na hora de buscar o documento. Então, quando você vai, como advogado, diligenciar para encontrar um documento, tente procurar o cartório de registro civil que estava mais próximo do corpo na hora do falecimento. Então, isso é natural, isso é uma ordem natural do registro de óbito quando a pessoa falece. Então, fica essa dica. Como eu disse, no final eu vou falar aqui para você sobre um site que você vai poder pesquisar registro de óbito no país inteiro, beleza? Mas segura aí um pouquinho. Vamos lá. Observação que você deve ter ao receber uma certidão de óbito. Gente, existe um campo na certidão de óbito que é assim, ó, das declarações. Aquelas declarações, muitas vezes, vêm assim. O falecido era eleitor, ele tinha tais filhos, era casado, tinha patrimônio, deixou ou não deixou testamento, residia no endereço tal. Enfim, existem algumas perguntas básicas que o registro civil precisa fazer para quem está declarando o óbito, e aquela pessoa declara se sim ou se não, se tem, se não tem, quantos tem, se tem filhos, qual é o nome, e ele passa informações onde o registro vai colocar nessa declaração. Vou deixar uma dica para vocês. Esse ato, essa informação, ela é declaratória. Muitas vezes quem vai lá declarar é o agente funerário. Aí a pergunta do registrador é assim, ó. Deixa eu te fazer uma pergunta. O falecido tinha filhos? Aí o agente funerário, eu vi dois filhos lá no hospital. Não, tinha filhos. Qual o nome? Pedro e Maria. Na verdade, o falecido tinha 7 filhos e o nome era João, Pedro e Ana Maria. E aí muitos advogados às vezes travam e não seguem com o inventário para frente porque acham que eles precisam efetivamente retificar necessariamente aquelas declarações. Gente, veja bem, se um agente funerário pode declarar aquelas informações, por que os herdeiros no inventário não podem fazer uma declaração contrária àquilo ou retificando aquela declaração errada do agente funerário? Então é muito importante que você não trave por conta daquelas informações que estão ali na certidão de óbito. Muitas vezes ela é uma informação equivocada. Eu vou dar um exemplo prático meu. A minha avó faleceu de Covid na pandemia e eu que fui registrar o óbito dela. E quando eu cheguei para registrar, a pergunta do registrador para mim foi assim: João, sua avó era casada? Aí eu falei: não, minha avó era divorciada. Minha avó é divorciada há muitos anos. Eu nunca vi minha avó junto com meu avô, então para mim ela é divorciada. E eu fui descobrir que elas nunca sequer fizeram uma separação judicial. Eles eram separados de fato, mas não eram separados juridicamente. Então, existia uma declaração errada no registro de óbito. E veja que eu sou um cara que trabalha com isso todo dia, tenho experiência. Mas na hora de registrar, eu não tinha essa informação precisa. Eu fui pela minha dedução e fiz a declaração. Ah, João, na hora de fazer um inventário isso vai dar problema? Não, não necessariamente. Os herdeiros e, às vezes, o viúvo ou a pessoa que convivia ali com o falecido, ele pode fazer uma declaração retificando aquela declaração da pessoa que fez o registro de óbito. Então é muito importante que você não trave, porque a declaração ali está em desacordo com o que a família te trouxe. Beleza? João, em alguns casos eu vou precisar retificar isso? Você vai precisar retificar. Exemplo, se você for apresentar isso para o INSS para pedir uma pensão, deixa eu te falar uma coisa, o INSS é um checklist, é um cara crachá. O cara que está fazendo a análise do documento, ele vai pegar, olhar aquela parte de declaração lá e vai olhar, tem 3 filhos e não era casado. Não, vou negar a pensão porque você está dizendo que é casado, mas não apresentou um documento aqui de comprovação e no óbito está dizendo que não era casado. Pô, peraí, né? Vamos analisar com calma. Tá aqui uma união estável, não era casado mesmo, mas existia uma escritura pública de união estável e por aí vai. Então fica a dica, não se trave por conta da declaração que está lá no registro de óbito. Beleza? Bom, falei do óbito, falei da identidade. Um ponto muito importante sobre a identidade que eu esqueci de falar para vocês. Muita gente fica preso ao RG e não necessariamente nós precisamos só do RG. Então, obviamente, RG
ou qualquer outro documento de uma entidade de classe que é reconhecido como identidade oficial, como OAB, Cresce, CREA, entre outros, tá? E outros documentos, por exemplo, dá para se realizar um inventário, às vezes, como em documento de identidade oficial. Então, basta que você estude e verifique quais são os documentos que, na legislação civil, permite que seja enquadrado como um documento de identidade oficial, beleza? Bom, terceiro documento que você precisa, obviamente, ter: certidão de casamento do falecido. Ah, João, mas o falecido era divorciado. Obviamente, você vai precisar dessa certidão de casamento com a averbação do divórcio, com a averbação da separação, ou às vezes ele era separado de fato, mas não tinha averbação, mas você precisa da certidão de casamento dele. Como eu disse, assim como para a certidão de óbito, eu vou deixar aqui já um site para que você possa pesquisar no Brasil inteiro certidão de casamento do falecido. E aí eu vou deixar uma dica para você. A família provavelmente vai te entregar uma certidão de 1980, de 1990. Se eu fosse você, eu ia até o cartório onde foi emitida aquela certidão e solicitaria uma segunda via, uma atualizada daquele documento. Por quê? Qualquer coisa que tenha acontecido na vida civil daquela pessoa vai estar averbada ali, provavelmente estará. Então, se ela separou judicialmente, se ela divorciou, essa anotação vai estar lá. E às vezes, pessoal, acredite, a família não sabe. Às vezes a família não tem as informações concretas e reais da vida do falecido. Então é muito importante que você tire os documentos atualizados para você ficar sabendo. Uma outra dica para você saber onde está a averbação do casamento da pessoa, onde está o registro de casamento: tire uma certidão de nascimento atualizada do falecido. João, por que uma certidão de nascimento? Deixa eu te falar uma coisa. Certidão de nascimento, assim como a certidão de matrícula do imóvel, é onde está registrado tudo o que acontece na sua vida civil. Então, por exemplo, se você é interditado, se você casa, se você separa, se você divorcia, se você morre, o cartório que faz o registro desses atos na sua vida civil tem a obrigação, por lei, de comunicar o cartório onde você nasceu dessa informação. Então, quando você casa, você tem que apresentar lá uma certidão de nascimento. Por que você tem que apresentar uma certidão de nascimento? Porque o cartório vai emitir um comunicado para o cartório onde você nasceu, dizendo: olha, essa pessoa que está aí registrado com vocês casou. Então, quando você tira uma certidão de nascimento atualizada em nome do falecido, provavelmente vai estar lá averbado que ele casou no cartório tal, na data tal, com fulano de tal. Fica fácil, você vai lá no cartório que está indicado e emite uma segunda via da certidão de casamento. Eu não sei se você sabia disso, mas se você não sabia, já deixa o seu like aí nesse vídeo, beleza? Bom, vamos para frente. Além da certidão de casamento, se a pessoa não era casada, obviamente, documento da união estável. Então, se existiu uma escritura pública, e às vezes até um contrato particular, porque existem pessoas que fazem a união por contrato particular, é importante que você faça o levantamento disso. E é feito num cartório de notas, tá? Numa escritura pública, ela é feita no cartório de notas. Então, você vai lá no cartório de notas onde foi feito e emite uma segunda via. Ah, João, mas não foi feito o reconhecimento jurídico da união. Fica a dica aqui também. Você pode fazer o reconhecimento da união estável, obviamente, se todos estiverem de acordo dentro da escritura pública de inventário. Então, não há escritura de união estável pós-morte, beleza? O máximo que pode acontecer, muita gente faz assim: o falecido, a viúva, vai no cartório e faz assim: eu quero declarar que eu vivi em união com a pessoa fulano de tal que morreu na data tal. Isso é uma declaração unilateral, ela não traz efeito jurídico nem para todas as partes envolvidas, ou seja, os herdeiros, e nem para órgãos públicos, por exemplo. Então, há necessidade de você reconhecer dentro do inventário, onde os herdeiros vêm no inventário e reconhecem a existência daquela união. Então, fica essa dica aí para você fazer e resolver problema quando a pessoa falece e não tem um documento escrito de união estável, mas vivia uma união estável na prática. Beleza? Bom, outro documento que é essencial: certidão de inexistência de testamento. Foi criado através de um provimento do Conselho Nacional de Justiça a obrigatoriedade que cartórios de notas e os juízes de direito emitam uma certidão negativa de existência de testamento. Essa central é uma central regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, onde todo cartório que lavra um testamento público, ele tem que comunicar essa central dizendo: no CPF tal, foi lavrado um testamento aqui.
E quando a pessoa falece, emite uma certidão dessa central e vai sair lá o apontamento. Olha, no cartório tal, livro tal, folha tal, existe um testamento dessa pessoa. Ou vai sair dizendo que não existe testamento nenhum. E isso é muito importante porque, obviamente, você sabe disso, um testamento válido, ele vai, sem dúvida nenhuma, impactar na partilha de alguma forma. Então é muito importante que tanto o cartório quanto o juiz, na hora de fazer um inventário judicial, ele saiba se existe ou não um testamento em nome daquele falecido. Beleza? Onde você vai tirar isso? Pode jogar essa certidão, pode jogar no Google aí, busca de testamento. E aí, cuidado, vai aparecer lá um monte de site de empresas que cobram uma fortuna para tirar essa certidão. Não caia nesse golpe. Existe uma central, que é uma central regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, onde você vai fazer a busca dessa certidão. Salvo engano, uma certidão está custando R$ 68,00, R$ 69,00 se não houve uma atualização esse ano, tá? É uma certidão que custa só isso. Não vai me pagar 300, 400, 500 reais, como eu já vi advogado pagando aí, não. Por favor, pelo amor de Deus. Então, joga no Google, busca de testamento, você vai encontrar lá. Não é patrocinado, não é um anúncio, é um site onde você vai fazer a busca direta desse testamento. Você faz um cadastro e faz lá, emite lá a certidão, submetendo a certidão de óbito do falecido. Beleza? Bom, além da certidão de inexistência de testamento, eu vou deixar uma dica de documentos que você precisa tirar, que não são obrigatórios, mas deixa eu te falar uma coisa, tira, pelo amor de Deus, certidões de feitos ajuizados em nome do falecido. E olha só, por que eu falo para você tirar essa certidão? Muita gente, às vezes, faz o inventário, gasta um dinheirão danado, paga imposto, faz partilha, e quando vai tirar uma certidão, por exemplo, em nome do falecido, descobre que ele tinha 40 execuções no nome dele, por exemplo, onde o patrimônio que ele deixou era de 1 milhão e as execuções somam 3 milhões de reais. Ora, se as dívidas ultrapassam o patrimônio, não há nada que ser partilhado. Então, não há sequer imposto a ser recolhido, porque não haverá a partilha. Então, eu já vi muitos inventários, os advogados acabarem com o inventário, os herdeiros recolherem imposto, fazerem a partilha todo bonitinho, daqui a pouco chega o credor e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, você fez uma partilha de um patrimônio aí, que ele deveria servir para pagar essas dívidas aqui. Então, como vocês sabem, obviamente o herdeiro não vai suportar o pagamento da dívida com o patrimônio próprio, mas com o limite do patrimônio do quinhão que ele recebeu, ele tem obrigação de arcar. Então, imagine que num patrimônio de 1 milhão ele recebeu 250 mil, se o credor vier a buscar esses 250 mil, ele vai ter que dar esse dinheiro ao credor, porque esse patrimônio sequer era para ter sido partilhado. Então, muitos advogados não tiram as certidões de feitos. Fica aí essa dica, pelo amor de Jesus Cristo, tira a certidão de feitos ajuizados em nome do falecido. E aonde que você vai tirar essas certidões? São gratuitas, você tira nos sites dos tribunais de justiça, Tribunal de Justiça Estadual, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional Federal, do domicílio da pessoa, onde ele faleceu, e também dos domicílios, ou melhor, dos locais onde ele tinha imóveis e residências. Então é muito importante que você tire essas certidões também num local que ele tenha, por exemplo, um imóvel. Muitas vezes ele está passando por uma ação lá que você sequer sabe, que a família não sabe. Então tire essas certidões para você descobrir se o falecido deixou dívidas. É muito importante. Você pode, inclusive, economizar dinheiro para os seus herdeiros. Imagina a seguinte situação. O falecido deixou um patrimônio de 1 milhão de reais, está respondendo uma execução lá de 100 mil reais. Poxa, você não vai partilhar 1 milhão, você vai partilhar 900 mil. E vai lá no credor e fala assim, ó, vamos negociar esse pagamento aí, os herdeiros querem pagar, vão receber 1 milhão de reais, mas eles querem pagar e querem negociar o pagamento. Você, às vezes, faz um pagamento, faz um acordo, efetua um acordo mais vantajoso para os herdeiros, paga aquilo parcelado ou arruma um desconto, sei lá, e aumenta o bolo da partilha deles. Então é muito importante que você tire essas certidões. Não é obrigatório, não está na lei a obrigação de emitir essas certidões, mas eu deixo para você essa dica, emita essas certidões. Beleza? São gratuitas, não paga, tirando o estado do Rio de Janeiro. E estado do Rio de Janeiro, não sei se tem alguém que está aí que é do Rio de Janeiro, eu vou falar um negócio para vocês. É um negócio sensacional. Tudo lá é pago, né? Inclusive, eu fiz um vídeo ontem, se você não viu, corre lá no Reels, falando sobre o aumento em 1000% das custas para realizar inventário no estado do Rio de Janeiro e dando uma dica de como você consegue dar uma fugida nisso aí e baratear os custos do seu inventário, beleza? Bom,
Além das certidões de feitos, quais são certidões que são obrigatórias? Certidões negativas fiscais. Pessoal, e aqui, muito cuidado. Você tem que tirar as certidões da Receita Federal, da Receita Estadual e da Receita Municipal. Muitos advogados esquecem de tirar a certidão negativa do município, onde a pessoa residia, e também da localidade onde ela tinha imóveis. Então, não é incomum ela dever, por exemplo, IPTU. Às vezes tem uma guia lá em aberto, 2 cotas de IPTU, sem essa certidão negativa de IPTU, ou pelo menos a positiva com o efeito negativo, onde os impostos não estão vencidos ainda, já estão lançados, mas não vencidos, você consegue realizar o inventário. Então é muito importante que você saiba disso. Por quê? Porque os herdeiros emitem essas certidões, porque os herdeiros precisam saber qual é a dívida que o falecido deixou, para que eles possam se organizar e utilizar o patrimônio que foi deixado para quitar aquelas dívidas até a data do óbito. Beleza? Então, fica essa dica aí. E aí um detalhe muito importante. Muita gente se esquece de uma coisa. O IPTU, por exemplo, ele é uma dívida tributária que segue o imóvel. Quem é o devedor tributário do imóvel? O proprietário. E então, ou seja, o que é a dívida do falecido? Até a data do óbito dele. A partir do óbito dele, os proprietários daquele imóvel deixou de ser o falecido, passaram pelo princípio da Saizine a ser os herdeiros. Então, inevitavelmente, você precisa explicar isso para o seu cliente, que muitas vezes ele não entende. Ele acha assim que ele olha uma dívida lá, vai inventariar depois de 10 anos, 5 anos, por exemplo, que a pessoa faleceu, e tem dívidas lá de 5 anos que são exequíveis, né? São passíveis de ser cobradas pelo município, e muitas vezes ele acha, nossa, meu pai deixou uma dívida absurda. Vem cá, amigão, seu pai morreu tem 5 anos. As dívidas de 5 anos atrás, para trás, eram do seu pai. De 5 anos para frente, passou a ser dos herdeiros. Então é muito importante que você saiba disso e explique isso para os herdeiros, para que eles se conscientizem do que é débito do falecido e o que é débito deles. Beleza? Bom, essas certidões também, na sua grande maioria, são gratuitas, são emitidas no site da Prefeitura, no site das secretarias estaduais e no site da Receita Federal. E aqui eu vou deixar uma dica para você, eu já fiz até um vídeo aqui, se você não viu, vai lá no meu Reels, tem uma dica para você tirar a certidão da Receita Federal. Olha só, muitos advogados não sabem disso. Quando a pessoa falece, o cartório de registro civil tem a obrigação de comunicar à Receita Federal do falecimento daquela pessoa portadora do CPF número tal. Você sabe o que a Receita faz com isso? Ela cancela o CPF. Quando ela faz o cancelamento do CPF, você não consegue mais emitir a certidão pelo site. Então, qual é a dica que eu vou dar para você? O cliente ou possível cliente entrou pela porta do seu escritório ou fez uma reunião com você, primeira pergunta que você vai fazer para ele: me dá o número de CPF do falecido. Você vai imediatamente, antes de atendê-lo, você vai entrar no site da Receita Federal e emitir essa certidão. Sabe por quê? Muitas vezes a pessoa procura um advogado nos primeiros 10, 15 dias do falecimento. E esse cancelamento do CPF não é automático. Não é assim, ó, faleceu, o cartório comunica a Receita Federal e cancela o CPF. Isso demora, às vezes, alguns dias. Demora, tem um delay aí nesse cancelamento. Então, você, às vezes, pode emitir essa certidão nesse vácuo de comunicação. Então, é importante que você emita essa certidão, que ela tem validade de 6 meses, e daí para frente você vai conseguir, em 6 meses, trabalhar o seu inventário. E detalhe, se você não emite essa certidão, depois do CPF cancelado, você tem que fazer um procedimento pequeno, simples também, mas tem que fazer um procedimento administrativo, juntar a documentação para a Receita Federal para poder fazer a emissão dessa certidão, reativar o CPF para emitir exclusivamente essa certidão. Só para você ter uma ideia, na pandemia, como não estava existindo agendamentos presenciais, esse procedimento demorou às vezes até 6 meses para acontecer. Então, fica a dica aí. Receber um cliente no seu escritório, já pega o CPF e emite a certidão da Receita Federal para você ter 6 meses de paz e conseguir realizar o seu inventário. Não sei se você sabia disso. Se você não sabia, já deixa o seu like aqui nessa live, que me ajuda a encaminhar esse conteúdo para mais advogados, para mais pessoas que atuam nessa área, que trabalham com inventários. Beleza? Bom, então, encerramos basicamente os documentos básicos do falecido. Vamos agora para os documentos das partes envolvidas no inventário. Primeiros documentos são do viúvo. E aí eu vou deixar aqui para você. Obviamente que você tem que ter o RG, CPF, documentos de identificação do viúvo ou da viúva. Isso é fácil, obviamente, que a pessoa está viva, então é tranquilo de você conseguir. Mais um documento que você precisa ter uma atenção especial.
a certidão de casamento do viúvo. Como assim? Só respondendo a Renata. Isso, Renata, é isso mesmo. É aquela de regularidade do CPF. É uma certidão negativa de imposto que é emitida pela Receita Federal. Beleza? Que você emite do CPF do falecido. Olha só. Muita gente, às vezes, pega um inventário para fazer que o falecido morreu há, sei lá, 20, 30 anos atrás. O viúvo, que na data do óbito, obviamente, vivia, era casado com aquela pessoa, às vezes ele já casou de novo. Mas, inevitavelmente, não se encerrou a partilha daquele primeiro casamento dele. Então, você vai precisar se atentar para o estado civil, para como ele está vivendo, às vezes ele pode estar vivendo em união estável, na data que vai realizar o inventário. Então, não é incomum, por exemplo, de inventários de pessoas que morreram há muito tempo, onde o advogado não se atenta para isso e esquece. E, às vezes, a pessoa está vivendo em união estável e você tem uma situação de partilha ali que, por exemplo, ela viveu, ou exemplo, ela viveu em união estável e a pessoa faleceu. Você vai ter algumas dificuldades para resolver. Então é muito importante que você conheça também a vida do viúvo ou da viúva e que traga os documentos de estado civil e de união estável dessa pessoa na hora de se realizar o inventário. Obviamente que o mais comum é faleceu, está casado, não estava casado na data do falecimento, já na sequência a família já vai fazer o inventário. Mas acontece muito da família deixar para lá, na época não tem dinheiro, e vai fazer o inventário depois de 5, 10 anos, quando decide vender o bem. Então, quando você vai realizar esse inventário, é importante que você observe o estado civil do viúvo na hora de se realizar o inventário. Beleza? Bom, dos herdeiros, o que você vai precisar de documentos dos herdeiros? Você vai precisar dos documentos de identidade e do CPF. E aqui eu vou deixar uma dica para você. Você precisa dos documentos que criem ou comprovem o vínculo de hereditariedade com aquele falecido. Exemplo, se a pessoa, o falecido adotou uma pessoa, ok? Tem o processo de adoção, tem o registro de nascimento de adoção, mas a pessoa foi adotada com 13 anos, 14 anos de idade, ou até às vezes maior de idade. Ela, não vou mexer com alteração nos meus documentos. Se você pegar o RG dela, vai estar lá o nome dos pais biológicos, ou da mãe biológica, por exemplo. Não tem lá a anotação ou o registro do nome do pai que foi adotivo, que o pai é adotivo. Então, veja, não existe uma comprovação naquele documento de RG do herdeiro de liame jurídico com o falecido. E não adianta você querer que o cartório ou que o juiz aceite que, olha, ele foi adotado. Pô, ele foi? Então me traga o documento de adoção. Me traga o documento oficial que só passa a ter, essa adoção só passa a ter validade a partir do momento que ela é registrada. E às vezes acontece da família fazer a adoção, faz o processo, pega o processo de adoção, pega a sentença, bota debaixo do braço e não leva para o cartório de registro civil para averbar a adoção. Acontece, acredite. Então é muito importante que seja feito esse registro no registro civil e que tenha uma comprovação dos herdeiros de que há um liame de parentesco com o falecido. João, mas e a paternidade socioafetiva? A paternidade socioafetiva, que é aquela paternidade pelos vínculos de amor e de carinho, ela também precisa ser regulamentada juridicamente. Então, existe um procedimento jurídico para ser feito. Se a pessoa está viva, dá para se fazer diretamente no cartório. Se a pessoa não está viva, há necessidade de se fazer um procedimento judicial para esse tipo de reconhecimento, via de regra, tá? Existem exceções, mas via de regra é isso aí. Então, ou seja, há necessidade de vinculação jurídica com o falecido, beleza? Então, tome cuidado com isso. Outra dica importante que eu deixo para você: observe o estado civil do herdeiro na data do óbito e na data da realização do inventário. Gente, presta atenção comigo. Imagina a seguinte situação, e eu já vi isso acontecer diversas vezes. Na data do óbito, o herdeiro era casado pelo regime da comunhão universal de bens, beleza? Então ele, apesar de não ter feito o inventário naquele momento, ele era casado por um regime de bens onde a aceitação daquela herança vai incorporar no patrimônio dele e da esposa, ou dele e do marido, dela e do marido, enfim. Vai incorporar ali no patrimônio do casal, ok? A pessoa não faz o inventário naquela data do falecimento, o herdeiro se divorcia e não coloca o quinhão que ele iria receber naquele inventário no divórcio dele. E aí, depois de 5, 10 anos que ele já está divorciado, vamos fazer o inventário de papai.
Veja, eu como cartório, como tabelião no cartório, eu vou ter que chamar a ex-esposa desse herdeiro. Sabe por quê? Porque quando ele aceita a herança, qual é a data que eu vou considerar? É a data que ele manifestou a aceitação? Não, o patrimônio foi transferido na data do óbito. Qual era o estado civil dele na data do óbito? Casado pelo regime da comunhão universal. Ele aceitou a herança? Esse patrimônio entrou para o regime de casamento deles, que é o da comunhão universal. Então, na hora de se encerrar esse laço matrimonial, há necessidade de fazer a partilha desse quião hereditário. Vou te falar um negócio. Já teve um inventário que eu tive que chamar 3 ex-esposas. 3 ex-esposas. O herdeiro tinha casado 4 vezes pelo regime da comunhão universal de bens em todas elas. E não tinha feito a partilha do inventário, que ainda não tinha sido, obviamente, realizado, mas do quinhão hereditário que ele ia receber. Imagina a atual esposa dele, o ódio que ela ficou quando soube que teve que chamar as 3 ex-esposas do marido para assinar o inventário do sogro dela, né? Então, assim, isso é uma situação que é importante que você, advogado, observe. Recebeu lá os documentos, observe qual era o regime de bens, qual era o estado civil do herdeiro na data do óbito e também na data de realizar o inventário, porque isso pode impactar, principalmente se o regime for da comunhão universal de bens. Beleza? Então, dica, tira a certidão atualizada, seja de nascimento do herdeiro ou a certidão atualizada do casamento dele, que provavelmente vai ter lá as averbações, tudo bonitinho, no registro de nascimento principalmente. Beleza? Documentos dos imóveis. Caramba, essa live hoje, que era só para meia hora, ela tá se alongando, porque ela tá muito sensacional. Espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando, já deixa aí sua curtidinha, que vai me ajudar bastante a entregar esse conteúdo aqui para mais pessoas, beleza? Olha só, certidão dos documentos, documentos dos imóveis. Muitas vezes eu vejo advogados parando e travando porque a família não tem documentos suficientes dos imóveis para poder realizar o inventário. Veja bem, documentos básicos que você precisa ter. Se o imóvel é regular, ele tem matrícula, ele está registrado no cartório de registro de imóveis. Você vai lá no cartório de registro de imóveis e vai tirar uma certidão. Certidão de inteiro teor da matrícula. O que é essa certidão? Ela vem narrando toda a história do imóvel, dizendo quem foi que construiu, se era uma casa, se era um prédio, quem era o primeiro proprietário, quem foi o segundo, quem foi o terceiro, quem foi o quarto, quem foi o quinto, até chegar no seu falecido. Muitas vezes você vai tirar essa certidão e vai se deparar com a propriedade em nome de outra pessoa. E aí você vai ter que ir atrás do que o falecido tinha. Então, se o falecido tinha uma promessa de compra e venda, se ele tinha uma escritura de compra e venda e não levou a registro, se ele tinha uma procuração, desculpa, se ele tinha um contrato de gaveta, enfim, o que ele tinha? E aí, eu vou deixar aqui uma dica para você. Não trave porque o imóvel não é regular. Eu já fiz uma live aqui, fiz um vídeo falando lá no canal do YouTube, tá lá disponível, falando sobre como você faz inventário de imóveis irregulares. Imóvel irregular também se inventaria, gente. Você não vai inventariar a propriedade, mas você vai inventariar a posse, você vai inventariar os direitos aquisitivos. Então não pare porque o imóvel é irregular, pelo amor de Deus. Então minha dica para você, peça à família para ela te entregar todo e qualquer documento sobre o imóvel que ela tenha. Procuração, contrato particular, qualquer coisa. E daí você vai analisar o que é possível, o que não é possível. Existem casos que você vai poder inventariar a posse, e existem casos que você vai precisar regularizar o imóvel antes de se fazer o inventário. Existem casos que vai ser situação que você nem vai fazer inventário, você vai fazer um uso capião. Existem casos que você vai fazer uma adjudicação compulsória, que agora é um procedimento que pode ser feito diretamente no cartório, que é quando há uma promessa de compra e venda, já foi cumprida por ambas as partes, mas a escritura definitiva não foi outorgada pelo promitente vendedor, então você não precisa mais entrar com ação para obrigar o vendedor a transferir o imóvel. Você pode fazer uma adjudicação compulsória extrajudicial. Então, muito em breve eu vou fazer uma live sobre isso, fica essa dica aí, guarda isso aí, mas essa análise você vai fazer diante dos documentos que a família possui. Então, se a família, qualquer documento que a família tiver, aquela pasta velha, que eu sei que chega aí no seu escritório, aquela pasta velha, com aquele bando de papel parecendo um pergaminho, pegue tudo, tire cópia de tudo e vá analisar com calma. Muitas vezes você consegue sim finalizar o inventário. Se você não viu, assista o vídeo lá no meu canal do YouTube, João Henrique Barbosa, pode procurar no YouTube, onde eu falo sobre o inventário de imóveis irregulares, beleza? Bom, e onde você vai tirar essas certidões? E aqui eu vou dar a dica para você do site que eu falei mais cedo. Veja, esse site é um site que é regulamentado, e ele é oficial. Ele traz as informações de todas as principais associações de cartórios pelo Brasil.
Nele você consegue buscar óbito, buscar certidão de nascimento, buscar certidão de casamento, buscar propriedade imobiliária pelo nome pelo CPF da pessoa, pela cidade, pela região, pelo bairro, enfim. Anota aí o site. Joga no Google, centraisdecartórios.com.br. Anota isso, centraisdecartórios.com.br. Se alguém puder digitar aí para mim no chat, coloca aí centraisdecartório.com.br. É um site onde você vai encontrar as principais associações do Brasil de cartórios, onde você vai poder emitir as certidões essenciais para você realizar um inventário, seja do falecido, seja dos herdeiros, seja dos imóveis. Se você conhecia esse site, parabéns, eu tenho certeza que ele já salvou sua vida. Mas se você não conhecia, já deixa seu like aí, que com certeza esse vídeo vai chegar para mais pessoas, beleza? Então, você precisa desses documentos dos imóveis para poder realizar o inventário. Além desses documentos gerais, você precisa do número de inscrição de IPTU do imóvel. Ah, obrigado, Breno. Colocou aí, show de bola. Olha só, por que você precisa do número de inscrição de IPTU? Primeiro, para tirar a certidão fiscal, negativa fiscal de IPTU do imóvel. E segundo, para se fazer a declaração de TCD para a Secretaria Estadual de Fazenda. Com base no número de inscrição fiscal, é que a Secretaria de Fazenda identifica que aquele imóvel tem um registro fiscal, que ele está inscrito fiscalmente na prefeitura. Então é muito importante que você tenha esse número de inscrição de IPTU. João, a família não sabe, não faz ideia. Muitas vezes, obviamente, 100% das vezes vai estar naquele carnezinho de IPTU que é pago todo mês. Não sabe? Não, vai na prefeitura. A prefeitura, a Secretaria de Fazenda da prefeitura vai te dar essa informação. Beleza? Com endereço você consegue levantar isso aí facilmente. Ah, João, eu não consegui levantar porque eu pesquisei pelo nome do falecido. Muitas vezes o cadastro fiscal do imóvel não está em nome do seu falecido. Às vezes está em nome do primeiro proprietário, de um outro proprietário que vendeu para o falecido, e ele nunca mudou isso lá. Beleza? Então procure pelo endereço do imóvel. Outra coisa, se o imóvel for rural, o que mais que você vai precisar de documento? Você vai precisar do certificado de cadastro de imóvel rural, famoso CCIR, e você vai precisar da certidão de regularidade tributária. Assim como é a certidão negativa de IPTU, existe uma certidão de regularidade tributária para os imóveis rurais. É um imposto que é pago para a Receita Federal, que é o ITR, onde você vai emitir essa certidão. Então, no site da Receita Federal, com o número lá do ITR, você vai tirar essa certidão de regularidade fiscal. Beleza? Documentos do veículo. Dica básica para vocês. Você vai tirar você vai fazer com o DUT, se a família tiver, com documento de circulação, se a família tiver, com a nota fiscal, se a família tiver, ou se a família não tiver, assim como eu dei a dica lá no início desse vídeo, falando sobre a emissão do documento do RG na Polícia Civil, o inventariante pode ir até o Detran e fazer uma consulta, por exemplo, de existência de veículos no nome daquele falecido. E aí ele pode pegar os dados essenciais do veículo para poder realizar o inventário. Beleza? Bom, conta bancária. Extrato de conta bancária. Muitas vezes o advogado sofre porque não tem o extrato da conta bancária. Gente, com a escritura pública de nomeação de inventariante, o inventariante pode ir ao banco e, além de levantar os extratos das contas do falecido, pode inclusive sacar dinheiro para pagamento das custas e dos impostos do inventário no extrajudicial. Isso é uma alteração recente na legislação. Já fiz um vídeo aqui sobre isso também, já fiz vários posts sobre isso e tem muito advogado que ainda não sabe. O inventariante pode levantar valores da conta bancária sem alvará judicial para pagar ITCMD e emolumentos do cartório. Mais uma facilidade para realizar inventário neste país, meu povo. Então, é importante que você saiba disso. Então, o inventariante, posse dessa escritura de nomeação de inventariante, vai correr lá no banco e levantar os extratos. E aí, uma dica muito importante. Qual é o extrato que você vai precisar? Você precisa saber qual é o saldo do falecido na data do óbito. João, como assim? É óbvio. O patrimônio que foi transferido, ele foi transferido no dia do falecimento. Então, essa é a data que você deve observar. Ah, João, mas já teve atualização porque o dinheiro já valorizou. Veja, e aí uma dica até para você economizar no ITCD. Você vai lançar na sua escritura o valor do saldo na data do óbito e vai colocar na escritura um termo assim, ó, saldo de valor tal, por exemplo, R$10.000, e acréscimos, se houver. Veja, uma dica sobre isso. Se não for uma atualização muito absurda,
sequer o banco vai te pedir para que isso conste no inventário. Então você vai economizar no ITCD. E é o certo. Por quê? Porque qual era o patrimônio transferido na data do óbito? Era o patrimônio X. Então, aquele patrimônio que estava, aquele saldo bancário naquela data, é o que deve ser tributado. Beleza? Fica essa dica aí. Não erre isso aí no seu inventário. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado dessa live. Se você curtiu, deixa o seu comentário aí, deixa o seu curtir, encaminha esse vídeo para outro advogado, para um amigo que atua no direito sucessório. Espero que você tenha curtido. Para quem chegou depois, volta lá, assiste. Eu deixei dicas aqui que você não vai encontrar em livro de doutrina nenhum. Você não vai encontrar em muitos cursos pagos que eu já fiz por aí. Tenho certeza. Para quem assistiu do início ao fim, deixa seu comentário aqui se você curtiu essa live, se ela foi útil para você, se eu trouxe algum conteúdo que foi legal para você. E olha, muito obrigado por você estar aqui comigo todas as terças e quintas às 7h27 da manhã. Se você não pode estar nesse horário, porque eu sei que às vezes está levando criança para a escola, se arrumando para ir para o trabalho, está na academia ou qualquer coisa assim, já entra lá no meu canal do YouTube, João Henrique Barbosa, você vai me encontrar lá todos os vídeos, todas as lives que eu publico, terças e quintas, eu disponibilizo lá gratuitamente para que você possa realmente, efetivamente, ter algo útil e concreto na sua atuação no dia a dia nos inventários. Meu objetivo é contribuir na vida de vocês de forma a mudar a atuação prática de vocês. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus e até terça-feira com mais uma live muito legal. Um abraço.